o final da concessão, para que pudesse uma nova concessão, um novo modelo, um novo ajuste ser trabalhado com tempo, com critério, com tranquilidade. Nós estamos imaginando que esse tempo futuro é daqui 20 anos. Então, a sucessão de eventos de toda a ordem que vão acontecer e transformar o ambiente em que os dois equipamentos vão estar daqui 20 anos é extremamente emblemático e, portanto, entendemos que esse lapso de 5 anos seria suficiente para que o poder público da época pudesse efetivamente fazer o entendimento e o encaminhamento do que ele entende de melhor no prosseguimento. Mais emblemática, mais discutida, que é a habilitação jurídica, ou seja, as condições de participação para o processo licitatório que se avizinha. Na habilitação jurídica, vocês vão detectar no edital os documentos de imposição legal. São documentos de praxe que são ditados pelo artigo 27, 28, 29 da 8666. Isso não é invenção nossa, é lei. Então, os documentos estão lá e os documentos precisam ser apresentados. Um outro fator, aqui não são todos, tá? Eu elenquei apenas aqueles que eu entendo que são mais relevantes e mais importantes para o nosso processo aqui hoje. O compromisso de constituição de uma SPE, ou seja, o vencedor do certame vai ter que se comprometer a constituir uma sociedade de propósito específico para propósito específico esse que vai ser a gestão e operação do processo. Tá? Então, entendemos que há uma ligação direta, há uma disposição de 100% das ações dessa futura empresa, dessa sociedade, para tratar exclusivamente da gestão, operação e manutenção do Complexo Maracanã. É uma opção nossa, é um permissivo legal que nós abraçamos. O compromisso de integralização do capital social dessa SPE mínimo de 5%, essas referências percentuais, tudo isso tem respaldo legal, nada nasceu da cabeça de ninguém aqui, tá? O valor 5% do valor do contrato. O valor do contrato é um ponto que foi discutido já previamente, ele tem uma alteração, então quando nós avançarmos aqui vocês vão perceber. Então, a SPE vai ter que ter o compromisso de integralizar o capital social dela mínimo de 5% do valor do contrato, e o prazo para que ela faça isso é de 48 meses da assinatura do contrato, e aí ela faz 25% ao ano. Ao longo de 4 anos, ela consolida o capital social dela nesse percentual. Qualificação técnica. Esse é outro ponto relevante. Nós estamos exigindo atestado de capacidade técnica operacional para equipamentos com as seguintes características: um estádio de futebol com capacidade mínima de 30 mil lugares. O Maracanã tem 78.800 lugares. E uma arena multiuso ou ginásio esportivo com capacidade mínima de 5 mil lugares. Vejam bem, hoje, nenhum ginásio com menos de 5 mil lugares cedia uma final de voleibol, de basquetebol. Todas as imposições dos regulamentos sempre tratam esses 5 mil é emblemático, é um ponto de partida. Acima de 5 mil, o seu equipamento é um equipamento capacitado para o momento maior, o ápice do final de uma competição dessa natureza. E estamos estabelecendo aqui um prazo mínimo de 3 anos de gestão. Entendemos que um atestado de 3 anos já efetivamente credencia os pretensos operadores ou pretenso operador a gerir e bem gerir o equipamento público que vai estar sendo disponibilizado à exploração. Seguindo aí
qualificação técnica, eu acho que é o ponto mais debatido. Nós estamos exigindo um documento comprobatório do direito de realização de 70 datas oficiais de futebol a serem realizadas no Estádio Maracanã. Estabelecemos que 54 dessas datas devem ser referentes ao somatório de jogos dos principais competições nacionais e internacionais, tidas nacionais, Brasileiro Série A, Série B, Copa do Brasil, e internacionais, Copa Sul-Americana e Libertadores da América. Esses parâmetros, é bom a gente já pegar esse ponto. Alguns questionamentos já vieram. Como que nós vamos contabilizar esses 54 jogos? E como se estabelece esse direito a 70 jogos? Há uma normatização, um alinhamento. O equipamento é um equipamento público, que está sendo disponibilizado para exploração privada, mas ele tem um fim social. O governo entende, o poder concedente entende que o objeto, a natureza, o relevante valor social do bem está efetivamente ligado à prática do futebol. Portanto, ele estabelece que o dispositivo tem que ter 70 datas de futebol. Isto é uma vontade, é um ato do governo para estabelecer o que ele quer que aconteça dentro daquela. Como a exploração vai ser feita, de que forma o gestor vai fazer o negócio dele ser vantajoso ou não, é uma responsabilidade do futuro gestor. Mas o governo estabelece, o poder concedente estabeleceu que 70 datas tem que acontecer naquele dia, um mínimo de 70 datas. E dentro dessas 70 datas, 54 delas efetivamente têm que ser relacionadas às principais competições esportivas. Por quê? Porque é um equipamento que tem que ter retorno financeiro. O Maracanã custa uma média de R$1.200.000 por mês inativo. O custo dele gera em torno de 14 milhões, nessa faixa, 14 a 15 milhões ano. 70 jogos de futebol trariam para o operador 50% da receita que ele precisa para manter o estado. Então, muito próximo disso, restaria ao operador trabalhar internamente, dentro das suas ações, dentro dos seus negócios, a obtenção do restante, para que a operação financeira seja compatível e se pague, e ele ainda tem efetivamente que buscar lucro. Não podemos esquecer ainda que nesse contexto nós estamos falando só de custo de manutenção. Há efetivamente uma necessidade de investimento que leva à equação financeira. Qual o valor, Luiz? 20? 20 milhões de anos, 400 milhões em 20 anos de manutenção, sem contar nenhum tipo de investimento, nem mudança, nem nada. Então, quando houveram comentários de que, por exemplo, a outorga de 5 milhões está sendo cobrado muito pouco pelo bem, eu acho que não, porque não está levando em conta outros custos que estão envolvidos e que são obrigatórios. Esses 15, em grandes números, 15, 16 milhões de ano, ele vai acontecer, tem que acontecer, e o proprietário tem que saber, quem estiver administrando tem que saber disso. Especificamente de investimento, você tinha me dito um valor. Vamos lá. Não, o número de investimento não, o que eu disse aqui, são 400 milhões em 20 anos, sem contar a necessidade de investimento. Isso, é isso, tá? Então, por isso que não é um brinquedo, ele é um equipamento de extrema relevância e precisa ser extremamente gerido. E as datas não são aleatórias. Se vocês buscarem os editais de outros equipamentos públicos recentes, notadamente aí Mineirão e Castelão, em Fortaleza, o edital exige 60 e 66 datas. Eu só não sei a ordem, qual dos dois. Tá? Então, nós estamos muito próximo, efetivamente, dessa imposição. A nossa diferença aqui é que nós trouxemos essa necessidade como qualificação. Por quê?
Isto, nós entendemos que, por ser um equipamento de futebol, a participação dos clubes tem que existir desde este momento. O clube tem que ser protagonista desse processo de concessão. Ele pode vir aqui participar, ele sozinho, vocês vão, mais lá para frente nós vamos desvendar isso, mas qualquer outro operador que venha se credenciar ou buscar se credenciar a operar o Maracanã tem que ter um alinhamento com os clubes esses que têm efetivamente esse calendário. Nós, num passado recente, se não me engano, na concessão anterior, a antiga operadora tinha o compromisso de executar um quantitativo de jogos. Mas isso jamais foi combinado com os clubes. Então, quando ela ganhou e ela teve que ir para fora para buscar a data, a relação foi muito ruim. A relação entre ela e os clubes. Por conta de preço, por conta de discussão. Quando nós trazemos o clube para ser protagonista deste momento, ou seja, ele é o detentor de datas. Se ele vai vir com o CNPJ dele, se ele vai vir associado com algum outro CNPJ, documentalmente, fornecendo, garantindo a execução daquelas datas, esse alinhamento de valores, de calendário, já vem prévio. Então, o que nós entendemos é que a expectativa de uma gestão com menos estresse, com menos embate, é melhor. Então, tem CND, não sei se não tem, não sei se tem o superávit financeiro suficiente para vencer a qualificação financeira. Isso é uma relação do clube. O clube, obviamente, tem uma moeda de troca nesse processo. Por quê? Porque o governo entende que ele é relevante para o objeto social do equipamento. Então, esse protagonismo é ditado por o governo, é impositivo na licitação. Agora, como ele vai participar, com quem ele vai participar, qual arranjo que ele vai fazer, é um arranjo que acontece extramuros do governo, certo? Então, acho importante, o Fábio tocou no ponto que eu acho importante ressaltar aqui. Se analisando as licitações que foram feitas anteriormente no Brasil, nas principais arenas que participaram de Copa do Mundo, como é o caso do Maracanã, a relação clube-gestor do estádio foi um problema em todas elas. Foi problema no Castelão, foi problema no Mineirão, tiveram que refazer o arranjo, o Atlético saiu, etc. Aqui no Rio de Janeiro, é só fazer uma pesquisa rápida de internet. Não tinha uma semana que não tinha uma briga entre, na época, o Odebrecht, que era a gestora, Fluminense e Flamengo. Rio de Janeiro em atuar no estado do Rio de Janeiro. Isso impacta a economia, porque a gente sabe o quão importante é o evento futebol, parte de futebol para a economia do estado, impacta as tradições, a cultura, o cidadão, o torcedor. Então esse é o norte. Você pode ter 3 shows ou 2 shows, se fulano pode participar, se outro não pode participar, mas esse é o norte principal. Eu acho que esse ponto aqui ele precisa ser estressado ao máximo, que ele norteia todas as demais questões que envolvem, algumas de cunho absolutamente legal. Vai ter situações que, por mais que pareçam injustas ou inaplicáveis do ponto de vista prático, elas são em decorrência de lei. Vamos ouvir procuradoria, esse ponto pode ser mais estressado, esse menos, enfim, é um processo natural. Mas eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente ter um estádio em que a prática do futebol vai ocorrer numa data, um número de datas mínimo que permita a viabilidade econômica e financeira do gestor, do equipamento, com a sua manutenção, que o equipamento consiga trazer para o Estado um retorno mínimo, e, obviamente, investimento. Quem fez no Maracanã foi o Estado do Rio de Janeiro, então não se pode nunca pensar em uma concessão não onerosa, é óbvio, e preocupado também com tudo que envolve o evento, futebol, que impacta na economia, né? Então, acho que esse ponto bem colocado, para que a gente possa ter sempre isso como norte para todas as demais questões. Lembrando, sugestões, críticas, primeira audiência de 2, se precisar a gente faz 3, faz 4, abre diálogo, estressa esse ponto, estressa aquele outro, até termos um edital
como tem sido a prática deste governo em outras concessões, em outras licitações. Quando a gente compara com o que tem ocorrido no país, a gente tem visto muito êxito em diversas licitações e concessões com esta mesma prática de diálogo, de discussão, sugestões, todas exitosas até agora. E permita-me apenas uma pequena complementação. Ao trazer os clubes no início do processo, o objetivo foi garantir a equidade de participação de todos os clubes do Maracanã. Evitar que haja mecanismos em que você crie impedimentos de clube A, B ou C utilizar o estádio, já que o estádio, acima de tudo, é de todos os clubes, os principais clubes que fizeram a história do próprio estádio. Então a ideia é trazer uma equidade desde o início da discussão para que amanhã todos tenham as mesmas condições de utilizar o estádio dentro dessa estrutura, desse número de partidas que foram estabelecidas originalmente pensando no equilíbrio do estádio como estádio de futebol e na equidade entre todos os clubes que precisam utilizar o Maracanã para evitar que haja desequilíbrios dessa relação. Bom, seguindo aqui, dentro desse contexto de 70 e 54, um ponto que é importante já deixar, alguns questionamentos foram feitos. Como nós vamos calcular essas 54 datas? Existem competições que o clube, são competições mata-mata, o clube pode jogar um jogo só, ou ele pode chegar a 7, ou às vezes até 10. Como condição de participação, o momento em que esta licitação chegar ao ponto final da apresentação das propostas, é o momento que aquele clube, efetivamente, aquele participante ou aquele licitante que venha alinhado com o clube, seja detentor ou contratualmente detentor de datas, garantido, tenha um contrato garantindo as datas, ele vai dizer, olha, eu vim aqui com o clube X. Hoje, o Clube X é um clube integrante da Série A do Campeonato Brasileiro, portanto, ele tem 19 datas. Hoje, ele está credenciado a disputar a Copa do Brasil, está credenciado a disputar a Copa Sul-Americana, por exemplo. Nós vamos entender como quantitativo o número máximo de partidas que aquele clube pode executar dentro daquela competição, independente dele ser eliminado na primeira, na segunda ou na terceira rodada. Naquele momento, o potencial dele, se ele chegar até a final, vai ser 7 jogos. Nós vamos contabilizar que ele tem um pretenso direito de disputar 7 jogos, que vai depender, obviamente, do handicap esportivo dele. Tá? Mas é um momento futuro e não tem como fazer previsão futura, nem como fazer alinhamento pretérito baseado em ranking anterior. Nós estamos falando numa situação hoje em que o universo do futebol nos traz um cenário dessas competições. Nada nos garante que daqui 5 anos elas existam, ou elas não tenham sido modificadas, ou novas competições venham por aí para substituir ou para efetivamente fazer adequações. Então é isso. Como eu contabilizo se eu estou na Copa do Brasil? Quantos jogos o calendário da Copa do Brasil permite para você, se você da sua estreia até o seu final? 8. Você vai contabilizar 8 jogos. Esses são os parâmetros que vão ser colocados. Eles estão omissos, de fato, no edital, e nós vamos efetivamente deixar isso bem mais claro quando fizermos as modificações futuras. Ok? Seguimos. O que serve para o estádio serve para o ginásio. Documento comprobatório de direito de realização de 12 datas de eventos oficiais de modalidades esportivas, integrantes ou não do programa olímpico a serem realizados no Maracanãzinho. Aí tem uma flexibilidade, porque notadamente tem algumas modalidades esportivas que são extremamente impactantes, que trazem público, tem o futsal, por exemplo, que não faz parte efetivamente da cena olímpica. Então, portanto, ele não pode ser excluído. Essas são as brechas que foram criadas justamente para essas situações. Qualificação financeira. Isso aqui, artigo 33 da 8666 também. Comprovação de capital integralizado de 10% do valor estimado do contrato, e em caso de consórcio,
acrescido de 30% sobre o exigido para o licitante individual e na conformidade de sua respectiva participação. Obviamente, quem vai participar tem um corpo jurídico capacitado para entender o que diz isso daí. Basicamente é assim, o licitante, se preencher todos os requisitos sozinho, ele não precisa de consórcio. Ah, não, eu preciso de consórcio. Eu não tenho a saúde financeira exigida, mas tenho a comprovação da expertise da gestão. Então, se junta com quem tenha e faz efetivamente um consórcio para participar, e as regras do consórcio também são ditadas pela 8666. Tá? Existe, obviamente, aí, nós vamos, acho que talvez tenha mais para frente aqui, mas não, você, no próprio desdobramento da lei, se o líder, a empresa líder do consórcio, ou a entidade, esse foi um outro questionamento, que nós estamos usando empresa, mas pode ser que existam pessoas jurídicas de outra natureza, não empresarial. Então, obviamente, nós vamos colocar as pessoas jurídicas de direito privado que participarem, podem efetivamente aí se unir em consórcio, vir sozinho ou não. Cada um sabe que ferramentas tem para participar. Chegamos nas outorgas, outro ponto que foi questionado. Se vocês olharem lá no ano, isso, né? Mês, ano, 5 milhões ano, perfazendo um total de 100 milhões ao longo dos 20 anos. E a outorga variável, também tem um dispositivo lá, esse é um ponto que nós vamos esclarecer melhor. Ela tem um mínimo, ela é um percentual, ela tem um percentual sobre a rentabilidade variável que vier da exploração, mas ela tem um piso mínimo. Se aquele percentual não atingir um valor superior a 65 mil, os 65 mil é o mínimo variável. Garantido, mas da variável, da outorga variável. Este valor, ele é devido ao poder concedente mensalmente, mas ele só é pago trimestralmente, junto com a outra outorga. São 5 milhões pagos trimestralmente também, tá? A cada 3. Então, isso tudo, trabalhando nos mínimos, o valor do contrato vai ser 115 milhões e 600 mil reais. Aí é uma modificação, porque nós tínhamos lá no dispositivo o valor do contrato, no edital, colocando o valor do contrato como sendo de 2 bilhões e pouco, que na verdade é o valor do bem, tá? Então nós corrigimos, não existe imposição de que este valor do bem necessariamente tenha que ser o valor do contrato. Olhando, efetivamente, estudando um pouco melhor, nós entendemos que não há nenhum problema. Então, o valor que nós vamos dar ao contrato é o valor, efetivamente, do mínimo de negócio garantido em matéria de outorga, fixa e variável. Ok? E aí, este valor, ele repercute nas garantias. Então, vamos ver, a garantia da proposta tem que ser equivalente a 2,5% do valor da proposta, e a garantia da execução do contrato, ela é equivalente a 5% do valor do contrato. Ou seja, daquele valor 115, aqui está fechando lá em cima, mas é a metodologia que está colocada lá como julgamento da nota final. A nossa licitação, ela vai ser uma licitação de técnica e preço. E o edital já tem essa previsão dessa fórmula. A nota final é 0,6 vezes a nota da proposta técnica e mais 0,4, 40% vezes a proposta de preço. Tem um erro lá num dos termos, não sei se o termo de referência, tem um ponto lá que nós já detectamos que fala 50-50, vai ser corrigido também, então é 60-40. E aqui são os critérios de desempate. Imaginemos que, na hora que levantou todas as propostas, apresentou tudo, a fórmula nos indicou o mesmo valor. E aí, para atender quem efetivamente está no lugar, está à frente do outro, nós utilizamos esses critérios de desempate. Gestão de operação, então, experiência técnica, mensuração da experiência e o mínimo do tempo. Vocês lembram que nós estamos exigindo 3 anos como mínimo.
para participar. Se o participante tem 10 anos de gestão, no critério de desempate, exclusivamente, ele tem uma pontuação de 30 pontos, enquanto que o que tem só 3 anos, de 3 até 4, mínimo de 3 anos, tem apenas 10 pontos. Gestão e operação das arenas, mesma pontuação. E a utilização das datas. Quem efetivamente propõe mais datas tem um peso maior. Aí, voltando às datas, a gente pode até ouvir falar, poxa, mas não aguenta nem 70, vai aguentar 90, vai aguentar 80. Esse é um ponto que tem que ser muito refletido. Calendário tem. Agora, a gestão é que vai determinar o ponto crucial, como vai ser tratado. Outro dia eu estava participando de um grupo, e isso estava sendo questionado, um grupo de WhatsApp de gestão esportiva. Aí um falou assim, pô, 70 datas, como que vai cuidar do gramado? Aí um cara respondeu, cuida do gramado nos outros 295 dias que tem disponível para cuidar. E obviamente a tecnologia, as condições de grama, as possibilidades de grama que nós temos hoje, se você trabalhar dentro do Maracanã com uma grama de inverno, ela vai ter uma durabilidade muito maior. Isto é a lição de casa do operador. As regras estão sendo postas. Como ele vai executar essas regras? Qual é o modelo econômico ou o modelo técnico, as tecnologias que ele vai utilizar? É o momento dele preparar agora. Eu sei que eu tenho que fazer no mínimo 70 datas. Eu sei que cada data efetivamente me dá um percentual daquilo que eu preciso pagar. Se eu fizer 80 datas, a tendência, creio eu, é ser mais lucrativo do que efetivamente se eu fizer só 70 ou 60 datas. Do clube, o clube vai pagar o aluguel para jogar lá e automaticamente a receita da operação de jogo é do clube, as despesas também, que ele tem para fazer o jogo. Mas todo o restante, ou seja, se eu tenho um calendário de jogos intenso, eu tenho um poder maior de comercialização de todo o meu entorno, de comidas e bebidas, camarotes, tudo isso valoriza a operação. Então a data não é prejudicial, a data efetivamente é uma ferramenta de impulso para o negócio. Então, são essas questões de desempate, tá? Não, exatamente. Obviamente, existe uma fórmula, na fórmula vocês vão perceber, e nós vamos, no próximo, quando a gente subir o novo modelo, vai ter uma melhor explicação, inclusive, da proposta comercial também. Porque, do jeito que está ali, parece que tanto faz se eu der 5 milhões, ou se eu der 6 milhões, ou se eu der 7 milhões, como outorga. Isso não é verdade. Vai existir, efetivamente, uma graduação para acho que 3 níveis de proposta econômica também. Ou seja, eu dei mais, mas não é o fato, por exemplo, um participante pode dar uma outorga de 10 milhões e não ganhar a licitação porque a técnica dele não é melhor do que aquele que deu 6 milhões, por exemplo. Isso é uma questão matemática dentro das fórmulas que vocês podem estudar no processo, e se tiverem sugestões, também podem trazer. Importante assim, premissa 60-40. Então, a ideia, acho que são pouquíssimas as situações em que o preço se sobrepõe à técnica, só se elas forem muito próximas uma da outra. O contrato terá uma fiscalização pelo poder concedente, que é o Estado, e nós incluímos aqui a necessidade da existência de um verificador independente, uma empresa de consultoria a ser custeada pela concessionária e escolhida pelo poder concedente a partir de uma lista tríplice apresentada pela concessionária. Ou seja, a concessionária vai contratar e o Estado vai escolher uma das 3 que ela trouxer como opção de contratação. Um questionamento chegou aqui: quais os critérios que vão ser utilizados para esse verificador independente? Nós vamos fazer uma análise. Se isso não estiver claro, nós vamos efetivamente colocar as condições para que esse verificador independente atue, quais os requisitos que esperamos dele
para que ele seja um agente interventor no processo de gestão, de operação. Lembrando que um dos anexos que está disponível também é um manual de boas práticas, gestão e compliance. E, obviamente, esse documento vai nortear toda e qualquer contratação do agente operador, do futuro concessionário, tá? Então, assim, o verificador independente e a comissão de fiscalização que o poder concedente pode manter no equipamento, vai poder fazer essa fiscalização e esse acompanhamento. Visitas técnicas, tá? É o texto que está lá em cima. Os licitantes deverão apresentar as suas propostas técnicas na forma do anexo 5 do edital. No documento deverão estar discriminados e comprovados os requisitos de qualificação técnica, que nós já vimos, garantia da proposta, proposta de gestão executiva, escopos do serviço, plano de investimento, estrutura organizacional e o modelo operacional do complexo. Nós não impusemos na documentação que as visitas técnicas elas sejam obrigatórias, mas elas são essenciais para a propositura e para a elaboração das propostas técnicas que vierem. Inclusive, eu acho que esse é o prazo maior no trâmite desse processo. Quando o processo for disponibilizado, o equipamento estiver disponível para as visitas técnicas e naquela expectativa da data da apresentação das propostas, os participantes, os interessados, devem efetivamente conhecer todos os pormenores, porque as inovações, os ajustes, a proposta, a graduação da proposta técnica vai ficar a cargo deles. Acho que, entendam bem, nós não temos ingerência na disputa da licitação. A gente estabelece as regras, a gente estabelece a data, a gente estabelece o local. Então, assim, o jogo vai ser jogado no dia tal, tantas horas, diante dessas regras. Agora, a disputa é dos interessados na concessão. Então, eu fico ouvindo assim, isso aqui só o clube A que vai ganhar, ou o clube A e o B. Os clubes têm na mão o poder de protagonismo. Todos os clubes, notadamente os 4 clubes grandes, têm calendário Série A, Série B. Esses clubes têm o protagonismo da licitação, sozinhos ou acompanhados. Eu não sei a situação financeira, fiscal, jurídica, nem de Flamengo, nem de Fluminense, nem de Vasco, nem de Botafogo. E não me cabe, isso é dever de casa da diretoria de cada clube. Aqui, o jogo vai ser jogado tal dia. Agora, nós temos que desenhar cenários. Então, imagine que no pior dos cenários, ou no cenário tal, um clube associado com outro clube ganha a licitação, em detrimento de um outro clube. Esse outro clube que, por razões de participação na licitação, por razões de preço, de técnica, na disputa legal, não se qualificar, não compor a sociedade de propósito específico que vai ser criado, ele não pode ser alijado de jogar no Maracanã. Ele não pode ser objeto de falar, o preço aqui é R$90 mil por jogo, mas para você vai ser 350. Isso não existe. Essa regra está sendo colocada aqui exatamente para isso, tá? Para preservar datas e para preservar a participação. É um equipamento que vai ter gestão privada? Vai. Não tem como. Tá? A única fórmula diferente disso seria o Estado falar, eu vou fazer a gestão. E a gente já sabe que isso não dá certo. Não deu certo, não há recurso para fazer isso. O Maracanã custa por ano 20 milhões, nós já falamos aqui. Tá? Então, a concessão como um todo alivia nos cofres do Estado 400 milhões. Foi essa a conta? 400 milhões.
Então, agora, nós temos que colocar dentro do que nós podemos, sem o poder de ingerência, sem engessar a gestão, dizer efetivamente não vai poder uma ação discriminatória. É isso que isso aqui prevê. Tá? Ali estão as 5 datas que a gente tinha falado, disponibilizar para o poder concedente 5 datas por ano em cada equipamento, obedecido o cronograma de atividades, que vai ser construído com aquele comitê deliberativo previamente. Qual é o calendário que nós vamos fazer para o ano que vem? Isso, a previsão é essa, datas móveis essa, tem data FIFA, não tem data FIFA, vai ser assim, vai ter Copa, não vai ter Copa, como é que vai ser, tem Copa América, eliminatórias, como é que vai ser, lembrando, né, efetivamente, que, vamos dizer que uma data FIFA, um jogo de eliminatória, conta lá no final, no cumprimento das metas dos 70 jogos também, independente de ser ou não ser daquele participante. E aqui chegamos no slide final. Eu só relacionei aqui os anexos que vocês têm à disposição, o inventário de bens reversíveis, o modelo das cartas de declaração, proposta técnica, estrutura econômica financeira, o indicador de desempenho, matriz de risco. Este 9 aqui, eu sugiro que vocês olhem com muito carinho, que é o manual de boas práticas e governança. E os 2 finais aqui, que é o manual de instalação e o guia de escopo, que quando nós fizermos a modificação aqui das propostas e das sugestões e dos ajustes que nós já efetivamente estamos trabalhando internamente, vamos disponibilizar esses 2 também. E por aqui, eu acho que está encerrado a exposição. Não há um estudo de impacto da vizinhança. Os vizinhos ali são ignorados. São 42 prédios ali que tem ali naquela rua, ao longo da professora Corabelo. Somos afetados diariamente, 2 vezes por semana. A gente entende ali, o Maracanã já está ali há 70 anos, eu estou ali há 20. Eu entendo que a gente tem que se adequar algumas coisas, mas eu não consigo entender a falta de diálogo com os moradores. Entra ano e sai ano. Então, isso é um apelo que eu faço à comissão, vou encaminhar por escrito, mas tive